Olá, começa agora mais um Eu Sofri. Meu nome é Caterina Steffen e o caso que vamos abordar hoje é sobre o feminicídio da enfermeira Patrícia Rosa dos Santos, que aconteceu em 22 de outubro de 2024 em Canoas, no Rio Grande do Sul. Uma mulher cheia de sonhos, mãe, profissional dedicada, irmã, filha e amiga. Patrícia tinha apenas 41 anos quando sua vida foi brutalmente interrompida. O que a princípio foi anunciado como uma morte natural, revelou-se um crime cruel. O principal suspeito, o próprio marido, o médico André Batista. Hoje vamos contar a história de Patrícia não apenas como uma vítima de feminicídio, mas como uma mulher cheia de vida, com planos e pessoas que a amavam. Vamos ouvir o relato de quem esteve ao seu lado, entender os sinais que antecederam essa tragédia e refletir sobre como um relacionamento pode esconder um perigo silencioso. E mais do que reconstruir essa história, vamos falar sobre justiça. Para nos ajudar a entender quem era a Patrícia, sua trajetória e a dor dessa perda, vamos conversar com suas irmãs, Priscila e Bruna. Elas vão compartilhar suas memórias, suas angústias e a luta da família para que esse crime não fique impune. Acompanhe agora essa jornada de dor, luta e a incansável busca por justiça. Para a gente começar a falar da Patrícia, eu queria entender através da visão de vocês que são irmãs dela, como ela era, quem era a Patrícia? A Patrícia era dona de um coração bondoso, puro, uma irmã, uma mãe, uma enfermeira exemplar. A Patrícia fez jus ao juramento dela de salva-vidas. Eu tinha, assim, menção de quem era a Patrícia, mas depois do crime, depois do que aconteceu, eu não foi uma dimensão que tudo se tornou. Foi muitas pessoas aqui na minha casa me procurando, gente, pacientes, familiares, pessoal da higienização do hospital, todo mundo muito comovido, pegou todo mundo de surpresa. Essa crueldade que foi feita com a Patrícia. Ela era um ser humano. Ele era um ser humano exemplar. Eu sempre falo que a minha irmã foi... Eu falava em vida, não foi porque ela não está aqui, mas eu sempre falei que ela foi a melhor pessoa que eu conheci, assim, no mundo, porque ela era uma pessoa muito boa de coração, ela já ajudou muitas pessoas e sempre, assim, foi um exemplo para mim. Ela era o alicerce da nossa família. Como mãe, ela era uma mãe maravilhosa, exemplar, assim. Ela falava que não queria ser mãe, mas ela acabou ficando grávida e Com desde que 38 ela anos. com 38 anos, e desde que ela descobriu, ela falou que ela estava na melhor fase da vida dela. Ela estava realizada com o Bernardo. Era um amor fora do normal, assim. Ela brincava com ele o tempo inteiro. Ela era uma pessoa incrível, assim, incrível mesmo. E eu sei que o legado, tudo que ela fez em vida, que ela deixou aqui, os ensinamentos a gente está seguindo, tudo. E todas as pessoas que ela teve contato, eu sei que ela vai continuar viva no coração de todo mundo, assim. Todo mundo fala isso, sempre estão nos mandando mensagem. Em todos os lugares que a gente vai, sempre tem alguém que conhece ela, que tem uma história que conta para nós. É incrível, porque incrível. tudo que é lugar, assim, alguém conta alguma coisa. Conta alguma coisa dela. Tem uma pessoa que tem muito agradecimento a ela, que colocou faixas, cara, nas passarelas aqui da nossa cidade, sabe? Justiça por Patrícia. Na passarela do trem, todas as passarelas da BR, assim, a gente tem faixa dela. Justiça por Patrícia, tipo, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida estar passando, sabe? E o tamanho que tornou a bondade dela. Mas que pessoa exemplar, né? Onde passou, deixou marca em todo mundo que conviveu com ela. E pensar que tão boa, tão nova, morreu por um crime tão brutal e por alguém que morava com ela, que ela confiava, que dormia na mesma cama. Então é algo que a gente nunca consegue imaginar, né? Não. E como era essa relação dela com o André? Como eles se conheceram?
eles trabalhavam no mesmo, Na mesma instituição. na mesma instituição faz quantos anos? 6 anos. Uns 6 anos, mais ou menos, que eles começaram a ficar. No início, eles não tiveram um relacionamento sério. Daí, a Patrícia ficou grávida. Quando ela descobriu que estava grávida, contou para ele. Ele ficou feliz com que estava grávida. E depois de uns 2 meses, ele meio que sumiu, assim. A gente viu que estava meio estranho, sabe? Ele sempre viajava. Sempre viajava, e nisso que eles pegaram, né, e na gravidez ele não ficou presente, eles se viam eventualmente na gravidez. Depois que o Bernardo nasceu, ele trabalhava muito, ele viajava, ele tem um hobby de mergulhador, ele viajava, ele não retornava às ligações dela, ignorava, assim, um pouco, falava que o sinal não pegava, e ele foi bem ausente, assim, no começo, sabe? E depois de um tempo, mais ou menos, No com um final ano, da gestação. não, com um ano do Bernardo, que daí eles decidiram ficar junto. Que daí eles estavam morando no mesmo apartamento, que é o apartamento da Patrícia, ele foi morar lá com ela. E daí ele foi lá, daí era aparentemente um casal normal, assim, sabe? Eles eram casados, ele sempre uma pessoa muito estranha, a gente ficava meio... Porque ele nunca foi uma pessoa de se misturar, assim, com nós, sabe? De conversar. Ele sempre foi uma pessoa mais distante. E... Tipo assim, ó, Cá, que hoje, depois que o desfecho foi desvendado, que ele está sendo investigado, que agora ele é o réu, que ele ceifou a vida dela, eu vejo que no começo da gravidez ele tentou o aborto, ele dopou ela, e que a gente descobriu que ela falou com uma amiga dela. Que a gente ficou sabendo do aborto depois, né? Vocês podem Daí explicar depois essa história pra gente do aborto? Desculpa. O que acontece? Tem uma amiga dela que é confidente dela, tá? E depois que o desfecho, que aconteceu o crime, essa pessoa ela pediu segredo para essa amiga, mas tem todos os prints da época, a Patrícia mandando para essa pessoa dizendo o que ele fez. Ele me dopou, ele colocou comprimidos dentro de mim. E daí ela foi no hospital, ela fez a ocorrência, tá? Só que ela não deu andamento a essa ocorrência. Porque ele não estava dentro do apartamento dela. Ela ia criar o Bernardo sozinha se ele não criasse. Entendeu? Só que daí, depois de um ano do B, ele foi aparecendo. Hoje eu penso o quê? Que ele pensou que eu não consegui fazer o aborto e vou ter que ficar com ela. Eu posso estar enganada, né? Eu não vou conseguir, eu vou ter que ficar com ela. A gente vendo daí que a gente viu porque tudo da gravidez que aconteceu isso, porque ela não nos contava tudo o que acontecia entre eles, assim, a gente mora em bairros separados, ela morava separados. Sozinha. Isso que a gente é muito próxima, muito, muito. Mas ela mais vinha aqui. Mas ela tinha mais essa amiga, tipo, outras amigas mais como confidente para falar, porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha do que aconteceu, ela ficou separada, ela denunciou, e depois, com o convívio, eles acabaram voltando. Ele se mostrou bonzinho, que mudou, e na verdade não, ele já estava manipulando tudo que ele ia fazer. Dominador. Para se sentir nesse direito de dopá-la, assim, é muito absurda essa história. Porque ela estava grávida de quantos meses nesse período? Desculpa. 3 meses. De 3 meses. E ela... Mais ou menos 4, 8, umas 12, 13 semanas, Não sei. E ela queria essa gestação, ela queria essa criança. Muito, muito. E ele, sem autorização dela, dopou ela. Gente. Mas só para falar que ele nunca admitiu isso, tá? Tipo, ele nunca falou, ele sempre enganou ela, falou que ela não falou que dopou ela. Ela falou, tá, como assim? Hoje a gente vendo os prints da conversa, como assim? Como que eu não vi nada? Ele falou, não, amor, mas tu falou comigo. É absurda a conversa, sabe? Tipo, chega a ser... Ele falando, não, mas tu falou comigo, que por causa que ela falou que não estava se sentindo bem. Daí ele foi e examinou. E daí até essa amiga dava, mas como que uma pessoa vai te examinar? Ele não é
médico não é obstetra, ele não é ginecologista para te examinar. Uhum. E ela questionou o que eu faço agora, porque eu não tenho provas, porque daí, então, ela foi no atendimento, foi no médico, daí essa amiga falou, não, tu troca as fechaduras da tua casa, tu faz a ocorrência, dela fez a ocorrência, só que ela não deu andamento na época. Daí a gravidez, graças a Deus, o Bernardo nasceu saudável, daí foi bem época de pandemia, nós estávamos tudo, não podia muito, até pela gravidez, né, ela não podia muito estar em contato com ela, daí que ele foi se aproximando, daí minha mãe ia lá, ajudava ela no puerpério, a gente ia lá, ajudava ela, e ela sempre sozinha, mas ele foi se chegando de uma forma que ela dizia, mas ele é o pai. Mas ele sempre deu sinais, assim, que não era uma pessoa boa, E a gente sempre achou estranho algumas coisas, a gente falava para ela e ela meio que fugia do assunto, assim, sabe? Porque ele dominava muito ela, ele tinha muito controle sobre ela, sabe? E claro que hoje a gente consegue ver tudo o que aconteceu. As coisas estranhas que eu te falo, Kai, é assim, ó. Tipo, aqui na minha casa, um encontro de família. Da meu marido, meu pai e meu cunhado vendo o jogo. E ele ficava só com as crianças. Ele não entrava na conversa, ele não entrava no assunto. Se tu puxasse assunto, ele falava, ele observava tudo, ele ficava sem reação de algumas atitudes, entendeu? Hoje eu fico pensando em viver na coisa exatamente como ele agia. Mas eu achava que ele era inteligente, que ele estava cheio de serviço, só que não. Ele é uma pessoa dominadora, ele é uma pessoa estranha. O olhar dele é estranho, sabe? E daí que foi se tornando tudo isso, e o desfecho foi esse, essa crueldade. Sim. E tem outros episódios de violência contra a Patrícia? Nunca encostou um dedo, nunca. Era tudo psicológico, assim, ele tinha um domínio psicológico dela, assim. Até se ele... se ele falava, tipo, para fazer alguma coisa e ela já fazia diferente, porque ela sempre foi muito dona de si, ela sempre foi muito de falar tudo que ela pensa. E a gente via que ela se resguardava. Muito com ele, assim, ela cuidava, tipo, o jeito que falava, sabe? E por causa que ele foi tudo muito psicológico, assim, o domínio que ele tinha sobre ela. E se ela tinha alguma coisa que ia, como que eu posso falar? Tivesse opinião diferente, daí ele já ficava meio assim, daí ele se mostrava um pouco grosseiro, assim, daí ele se mostrava grosseiro. Mas era muito difícil ela ir contra alguma coisa, assim, que ele falava, sabe? Detalhes mínimos. Coisas pequenas, assim, mas ele já teve episódios que ele mostrou ser grosseiro com ela, mas não de gritar, só que é até estranho falar, por causa que a gente bota pra fora, a gente grita e, né, a gente nunca viu ele gritar de brigar, mas ele pegava e ficava brabo, ele ficava vermelho, eu falava, vai explodir. Eu tive 2 situações que vi ele desse jeito. Uma nem foi diretamente com ela, foi com a minha sobrinha, que a minha sobrinha encostou assim no cachorro, e ele ficou brabo e xingou ela. Não pode! Porque a minha sobrinha tem 9 anos. Eu falei, calma, como assim, né? E daí ele ficou brabo, que parecia que ficou vermelho. E outra foi uma vez que o Bernardo ficou doente, que daí eles ficaram meio na divergência, assim, tipo, não, a Patrícia era muito a gente falava, nossa, tu parece uma médica, assim, do jeito que tu fala, por causa que se tinha alguém doente, ela queria cuidar, e era tudo demais, assim, sabe? O cuidado dela sempre foi demais. E daí teve essa situação com meu sobrinho, que acho que a médica falou que ele tinha alguma coisa, daí ela quis falar que podia ser mais, daí ele já ficou brabo com ela e ficou meio brabo, assim, sabe? Mas só que ele não gritava, mas ficava brabo, dava pra ver que ele tava brabo, assim, mas ele tinha um domínio muito grande. E a gente falou sobre esse episódio do aborto, que ele adopou para tentar abortar a gravidez no 3º mês. Eu queria entender, esse aborto, ainda bem, não foi bem sucedido, a criança nasceu, o Bernardo tá aí, saudável, e como é essa relação dele com o filho, depois de tudo isso que aconteceu?
Pois é, a relação com o filho, ele se encontra no lugar que ele tem que estar, né? Ele tá preso. Ele está preso, hoje ele é réu, ele vai à júri popular, ele está respondendo por feminicídio e outros agravantes, e eu fiquei surpreendida que com a defesa da guarda, a defesa da parte dele da guarda, que ele pediu uma visita para levar o Bernardo na penitenciária. E o Bernardo, com 2 anos, estando no dia do local do crime, só estavam no apartamento ele e o Bernardo, a minha irmã, no local do crime. O Bernardo estava presente. O Bernardo estava presente. Daí eu levo o B, hoje ele faz acompanhamento psicológico com uma psicóloga muito boa de criança, sabe? E eu conversei com ela, disse que dano tremendo hoje levar uma criança que não sabe se defender numa penitenciária. Uhum. Então a gente está nesse processo, aguardando, né? Ele fez a defesa dele, agora é advogado da minha parte, da guarda do B. Hoje a guarda do B é minha, provisória. Tá? Se Deus quiser, vai ser permanente. Então, agora a minha advogada vai fazer a réplica do que a dele falou. Graças a Deus, o juiz negou essa visita. Uhum. Para não levar e agora a esperar os novos acontecimentos. Sim. Ele continua no lugar que ele está. E como o Bernardo está lidando com tudo isso, né? Porque por uma criança muito nova, que depende muito da mãe, e perder a mãe e o pai ser o assassino, distanciados das 2 bases familiares, assim. É um choque muito abrupto, não? Sim, Cal, o que acontece? O B tem 2 anos e 10 meses, né? Ele é uma criança muito abençoada, inteligentíssima. No começo, até hoje, ele pede muito pela mãe. Pede, se ele vê o portão bater, ele olha a mamãe, não é a vovó, não é a titia, não é a Rafa. A gente já fala antes, já para ele não... criar uma expectativa. O carro dela, quando ele vê, ele olha o carro da mamãe. Só que agora, nessa fase, até a psicóloga falou para mim, o Bernardo está num, tipo um bloqueio, assim, sabe? Ele não quer falar mais a respeito. Porque para a idade dele, parece que foi trabalhar e nunca mais voltou. Uhum. Não tem entendimento, mas ele é super... A psicóloga mesmo falou, ele está super bem, Priscila. Ele brinca, porque isso pode causar vários traumas, tipo, a criança pode parar de falar, pode não ter mais fome, pode não conseguir mais dormir, e ele está bem. Uhum. Porque o que é a minha concepção, Karina, e o meu entendimento, e o que eu vou fazer, cá, é criar o Bernardo com todo o amor do mundo. Uhum. Preparar ele para quando ele tiver entendimento, ele saber exatamente o que aconteceu. Ele não sabe ainda que o pai matou a mãe não dele, tem como, ele não tem noção disso, né? E o nosso medo é quando ele entendeu o que aconteceu, né? Uhum. Quando ele conseguir ter esse entendimento. Por isso que a gente está levando ele no psicólogo, fazendo tratamento, para quando chegar esse momento dele de falar sobre isso, né? Porque a gente vai ter uma hora que a gente vai ter que falar, até por causa das redes sociais. Hoje em dia tudo, né? Tá tudo guardado, então a gente vai ter que ter essa conversa um dia, e a gente está fazendo de tudo para ser da maneira mais leve possível. E Cal, que nem eu falo para a psicóloga dele, eu falo para todo mundo, o amor tem que vencer, entendeu? O bem tem que vencer. Então o Bernardo vai ser criado brincando, uma criança saudável. Quando for a hora certa, o amor vai suprir todo esse trauma. Uhum. Porque existem muitos órfãos do feminicídio. Muita criança, quantas crianças perdem suas mães? E então tem que ter um cuidado muito, muito grande. Sim, sabe? Muito grande com isso. Tem que ter todo o entendimento para ele crescer e se desenvolver da melhor forma, para quando lá na hora certa dele saber tudo, ele ter consciência do que é o certo e o que é o errado. Por isso que eu digo, o amor vai vencer, eu tenho certeza. E deixa eu perguntar para vocês, referente ao dia do crime, como vocês ficaram sabendo da notícia? Porque foi um crime que, à primeira instância, tentaram passar por causas naturais e depois descobriu-se todo esse emaranhado de coisas por trás, né, esses absurdos. Eu queria entender como foi para vocês descobrir o que tinha acontecido. Quando vocês souberam da notícia, vocês já acreditaram de cara que era uma causa natural? Como é que foi para a família?
Nenhum momento Nunca. ninguém acreditou que foi natural, assim, todo mundo achou muito estranho, né? O que aconteceu? A gente conversou, a gente se viu no domingo, dia 20, né, Bruna, no aniversário do pai. Uma semana antes a gente viajou, todo mundo. É, E até foi uma viagem que eles planejaram. ele planejou para dizer que estava tudo bem. Alugou uma casa em Santa Catarina, fez questão de toda a família ir no Dia das Crianças para mostrar que estava tudo muito bem, tudo planejado. Daí no domingo, dia 20, aniversário do meu pai, a gente se encontrou. Só ela. Só ela, como sempre, ela e Bernardo, que não estava. Sempre, nunca estava. E daí, na segunda, a gente conversou de vídeo, eu, ela e a Bruna, nós nas nossas casas. Porque a gente tinha um grupo e a gente conversava todos os dias, o tempo todo, assim. Daí na segunda eu tenho, não, eu não sei porque até print, não sei onde eu apertei que eu tenho print das nossas caras ainda na vídeo. Era umas 8h30 da noite, tá, a gente deu boa noite. No outro dia de manhã, eu dei bom dia no grupo das manas, que eu me acordo mais cedo, né, 6 e pouco da manhã. Tá, quando foi 7h07, ele começou a me ligar. Ele ligou para mim e pro meu marido. Eu achei estranho ele me ligar, por causa que ela não tinha, porque o Bernardo sempre ficou comigo quando eles tinham um plantão no mesmo horário, a gente combinava antes, sempre ele posou comigo quando os horários deles não se coincidiam com os plantões. Depois eles me falaram que ia levar o B hoje de manhã, eu achei estranho, daí meu marido atendeu, e ele falou pro meu marido, a Patrícia infartou, e o meu marido do meu lado, como assim infartou? Sim, a Patrícia infartou, que hospital ela tá? Daí ele falou, não, ela não está no hospital, a gente está aqui no apartamento. E meu marido tentando me esconder, e branco, desesperado, me fala, Luciano, o que aconteceu? Me fala, Luciano, o que aconteceu? E ele se desesperou, Priscila, o André disse que a Patrícia infartou, e que ela tá, e que hospital ela tá, eu perguntei, ela tá no apartamento, eu me acalmei, falei, vamos lá. Não pude falar nada pra Bruna, porque a Bruna... Ele também ligou pro meu celular, só que eu não atendi, porque eu tava dormindo, era 7 horas da manhã. E eu ainda, quando eu acordei, eu vi que tinha uma ligação dele, eu ainda mandei no nosso grupo, eu falei, mana, eu coloquei o nome dela, né? O André ligou, o que aconteceu? E eu também pensei, na hora que era o Bernardo, que ele queria deixar o Bernardo com nós, sei lá, né? E daí ela não respondia. Daí nisso já começou um monte de mensagem de amigo delas, tudo perguntando, daí eu fui pro apartamento. Eu não sabia de nada, né? Daí a Bruna estava em casa, daí eu fui pro apartamento, eu e meu marido. Chegando lá, cara, me deparo. O que aconteceu, André? E ele, a Patrícia infartou. Eu disse, como que a Patrícia infartou? Eu falei com ela ontem de noite. Eu também não sei. Ai, o que aconteceu ontem de noite? Eu perguntei, né? Ele disse, ai, a gente pediu comida, a gente estava se despedindo da comida, que eles estavam numa função de querer emagrecer. E daí a gente foi deitar, ela disse que estava um pouco com dor no estômago e foi para a sala. Aí quando ela comeu um potão de sorvete, assim, frio, se ele se agarrasse em mim, se ele chorasse, eu acho que por 0,1% eu poderia ter caído. Assim, frio. Uhum. Ela comeu um potão de sorvete e infartou. Eu digo, mas André, e cadê? E ele apontava pro sofá, e eu disse, tá, e cadê o corpo do sofá? Ele apontou pro quarto do closet, porque daí tinha o quarto do B, o closet e o quarto dela. Daí tava fechada a porta. Eu me previ de não ver, sabe? Daí estavam os dois funcionários da SAMU ali, me deram os pêsames, e eu olhava pro Luciano, e o Luciano foi lá no quarto, viu o corpo, meu marido, nisso meu cunhado também estava lá, e daí eu dizia, tá, mas André, pela ânsia de vida que ela tinha, o sofá não estava com xixi, eu sou técnica de enfermagem, não estava com xixi, não tinha nada, eu falei, ela não gritou, tu não ouviu, e outro, ele não dormia, ele ficava 24 trabalhando, teu sono é leve, tu não ouviu nada. Ele dizia, não, eu não ouvi nada. Uhum. E eu, tá, e as manobras? Tu fez as manobras nela? E ele, não. Deu, não, tá tudo errado, meu Deus, tá tudo errado. Daí isso eu liguei para uma amiga minha, minha amiga, que também é da saúde dela, veio e começou a questionar também. E nisso o Luciano o apartamento dela é térreo, daí tem um salão de festa que é um metro da casa dela ali, né? Foi pro salão de festa, o Felipe foi pro salão de festa. Daí eu, meu Deus, e Deus me tocando assim, não, tá errado. Ele ali, nem uma estátua, parado assim, me olhando. Daí o André, eu preciso saber a causa da morte. Eu falei pra ele, eu agarrei ele no rosto. Falei, eu preciso saber a causa da morte. Ele, claro.
Daí, nisso, essa aqui começou a me ligar milhões de vezes, porque soube da pior espécie. Ligaram para ela para contar. E daí a gente foi pro salão de festa, daí estava minha amiga, estava o Luciano, estava o meu cunhado, e eu não sabia como é que funcionavam os trâmites, quem é que eu chamava, e nisso ele já tinha chamado até a funerária. Nossa. Ele tinha chamado a funerária. E eu disse assim, mas e depois a funerária pode pegar o corpo lá no... O IML pode pegar o corpo? E ele disse, claro que pode. Nisso, antes o pessoal da SAMU foi embora, me deu pêsames, todos foram embora. E ele começou a ligar para fazer ligar para a funerária, e eu, inocente, ainda falei, tá, mas depois pode o ML pegar o corpo na funerária? Ele, claro que pode, até melhor, porque tem ar-condicionado, e daí o corpo, por Deus do céu, essas palavras, o corpo fica geladinho, não perde as suas prioridades. E eu não tô nesse mundo, eu fiquei olhando tudo aquilo, e aquilo veio me... E a Bruna me ligando, Daí, nisso, eu falei para ele, olha só, daí, nisso, eu olhei no Google, na frente dele, quantos dias levava uma autópsia? Dava 30 dias. Daí ele questionou meu pai e minha mãe. E nisso eu dizia, não, mas aquilo ali é só um corpo, eu tenho que saber a causa, a Patrícia não infartou. Daí, nisso, resolvemos fazer, e ele se prontificou aí na polícia. Ele foi na polícia com meu cunhado, com um atestado do infarto do médico da SAMU. Chegando lá, se apresentou como médico, eu fiquei lá no apartamento, ele foi com meu cunhado, eu fiquei lá com meu marido, com a minha amiga, se apresentou como médico, como marido, falaram na delegacia de pronto atendimento que não tinha que fazer. Que não tinha como fazer. Que não tinha como fazer, porque já estava ali o laudo do infarto, que o médico já tinha laudado. Voltou ele pro... Tranquilo, né? Tranquilo, pensando que o crime estava perfeito. E o Felipe falou, não tem o que fazer. Eu pensei, não, meu Deus, não tem o que fazer, não. A Bruna começou a me ligar, eu peguei meu celular e falei assim, olha só, André, a Bruna tá me ligando desesperada, ela tá lá em casa, eu preciso lá. E ele disse, vai lá. Nisso eu falei pro meu marido e pra minha filha maior, a minha filha de 22 anos, não deixa mexer no corpo da tua Dinda, aquilo ali é só um corpo. Tua Dinda tá com Deus. E eu vim aqui, peguei a Bruna na minha casa, que é um bairro próximo, fui na delegacia do meu bairro. Não, fui na delegacia, não, a gente foi na delegacia, na mesma delegacia que ele fez o pronto atendimento, eu implorei que eu queria fazer. Eles falaram que não tinha que fazer, que o marido já esteve lá, e que não tinha que fazer. E eu não, até briguei lá, eu quero falar com o delegado, não me chamaram delegado, eu contrariada, a gente foi numa outra delegacia perto da minha casa, voltei pro meu bairro, expliquei a situação, daí que nessa delegacia eles me disseram onde é que era a delegacia de homicídios aqui da minha cidade, porque eu nunca imaginei na minha vida entrar numa delegacia de homicídios, nem sabia onde é que era. Chegando lá, graças a Deus, a gente foi bem atendida. E eles me ouviram, escutaram meu marido, escutaram eu e a Bruna, a gente implorou. E assim, ó, é uns 4 quilômetros da delegacia da casa dela. Muito próximo. Quando a gente chegou com a... A gente chegou e já chegou a polícia, foi em seguida, assim, sabe? Daí foi desvendando, daí eu pedi o celular dela, daí o celular tava no carro dele, daí acharam a mochila com as medicações do carro dele. Porque ele na cabeça era um plano perfeito. E até acharam a mochila com tudo dentro. Tinha com o sangue dela, com a baba dela ali. Que no banheiro tava a gases. A gases estava no banheiro, né? Mas tinha uma mochila que estava com os medicamentos e com o sangue dela dentro do carro dele. O celular dela. E com o celular dela. Na porta do carro dele. Ele ligou, para mim ele ligou 77, pro meu marido 78, e pro meu cunhado ele ligou do celular dela, porque ele não tinha o número do meu cunhado. Que não tinha nem senha o celular dela. Daí eu falei o celular dela e ajudei a polícia a procurar no sofá. não achava, daí o Felipe lembrou que foi ela que ligou. Daí ela falou, não, mas ele usou do celular dela para ligar, né? Daí ele falou, não, mas como assim? Tu falou com o Felipe, a polícia começou a questionar ele, né? Tu falou com ele, tu não sabe cadê o celular? Daí ela falou, não sei. Daí nisso ele falou, né? Daí foram no carro e acharam. A mochila com a medicação, o celular dela, o carro estava na rua, então, ela que estava na vaga, daí foi se desvendando. Então, graças à insistência de vocês que conseguiu sair de uma morte natural para um homicídio, para um feminicídio. Sim. Onde ele estaria hoje com meu sobrinho? Se o plano dele tivesse dado certo.
E vocês suspeitam de alguma motivação de crime? Porque ele deve ter feito isso? Ai, cara. Motivação, eu vou te dizer que a gente suspeita dele ser muito suvino, assim, que eu digo, de esconder, assim, patrimônio, porque tinha uma ideia dele se mudar Acho para o que não. apartamento dele. Tinha uma ideia que eles iam se mudar para o apartamento dele lá em Porto Alegre. Esse apartamento que também, não sei se tu viu, que foi um apartamento fechado, cheio de medicações de 2010, 2011, medicações com validade. Para que o uso dessas medicações? Não Acho que ele sabemos. escondia mais coisas, sabe? E a gente tem como. Acho não, a gente tem quase certeza, né? Mas não tem, né? Como provar. Uhum. E acho que estava perto dela descobrir mais coisas dele, assim, coisas que ela não sabia, que ela nunca ia aceitar, entendeu? Então, acho que estava muito perto dela descobrir algo. Eu acho que foi se funilando. Exatamente, foi se funilando ali. Não sei o que ele Para tem para esconder. que acumulador, uma pessoa que acumula só medicação letal dentro de um apartamento, ela estando com ele 6 anos, e sempre soube desse apartamento e ela nunca foi. Daí foram nesse apartamento, e daí nesse apartamento acharam, tá até no Domingo Espetacular, uma reportagem que fizeram, todas aquele monte de medicamento, coisa para entubar, medicações letais. Para quê? Para quê? Não sabemos, né? Uhum. E durante todo esse período ele se manteve frio. Como é que foi a Normal. postura dele em Ele até público? dormiu aqui. Ele foi no médico comigo. Ele Foi na igreja com a gente. foi na igreja com a gente, convivendo normal, como se nada tivesse acontecido, assim. Muito frio. Porque o que acontece aqui na nossa cidade foi segundo turno das eleições. Então tem uma lei. E nisso a polícia falou para mim: olha só, tu vai ter que me ajudar, tu vai ter que me ajudar. E eu, meu Deus, como? Daí, tipo, eu tive que ajudar a investigação, eu tive que esperar esses 7 dias de terror na minha vida. Daí ele dormiu na minha casa, ele tomou café, ele foi na igreja com a gente, ele foi no médico com a Bruna. Em momento nenhum ele falou que estavam desconfiando dele, em momento nenhum falou sobre o lado ML, que tá, em momento nenhum ele falou nada sobre isso. Nada. Tratando normal. Que ela morreu de uma causa natural e agindo normal, em nenhum momento. Depois, daí a gente descobriu que todos os dias ele largava o filho na creche e ia para o escritório do advogado, agindo normal. Entendi. Mas é estranho você pensar isso de sua esposa acabou de falecer, a mãe do seu filho, que é tão novinho, e você não demonstra nenhum tipo de sentimento, empatia pela família. Um detalhe, no dia do sepultamento, não tinha ele não avisou nenhum parente dele, não tinha ninguém, só estava a mãe e o irmão. Mas só. O restante da família não avisou ninguém. Uhum. Ninguém. Tinha umas 500 pessoas, todo mundo, mas ele não tinha amigos, ele não tinha parentes. Não. Foi só isso. Foi um crime do nada, não tinha histórico de violência na relação entre ele e ela. Violência física, eu digo, porque psicológica a gente sabe que existe a questão da manipulação. Até quando bate a nossa porta o feminicídio, que feminicídio é doença física, é violência doméstica, mas não, agora hoje que a gente está passando essa dor, que a gente está vendo tudo isso, que eu até estou vendo, existe várias etapas do feminicídio, né? Teve a situação do aborto, né, que foi algo gravíssimo, e que ela se separou na época. Hoje a gente entendeu porque ela ficou tanto tempo separada dele também, né, porque ela não aceitou isso, e depois de um tempo voltaram, e depois que o Bernardo nasceu, que daí eles voltaram. Teve essa situação do aborto. Gente, que foi algo muito grave. Demais, é isso. O feminicídio não é o ato em si, tem essas microagressões, essas agressões que antecedem o ato, né? E como o caso tramita atualmente na justiça? A gente está no Ministério Público, né? Ele já virou réu e tá a audiência. A audiência de custódia. Vai ter a primeira audiência, vai ser agora dia 30/6. Daí agora tem que esperar diz que o júri demora uns 2 anos. E a gente clama por justiça, né? Ele tem que continuar no lugar que ele tá.
porque ele é um perigo para a sociedade, a verdade é essa, Uhum. e que ele permaneça lá. A gente tem o Instagram, né, da Justiça pela Patrícia. Lá, se aparecer, se alguém souber mais alguma coisa e quiser falar no culto, quiser falar, a gente não vai falar. A gente se souber mais Vamos alguma expor, né? vítima, nós vamos expor. Pode chamar lá na mensagem. Sigam o Instagram Justiça pela Patrícia, para a gente poder ajudar outras famílias com esse mesmo problema, com essa mesma crueldade que é feminicídio. A gente elaborou uma lei, Justiça pela Patrícia. Não há lei, né? É um projeto de lei, Justiça pela Patrícia, está lá no Instagram também, quem puder assinar. Quando o assassino usa da profissão para matar, que pegue 1/3 a mais que a pena, sabe? Porque ele usou da profissão dele para fazer essa crueldade. Uhum. A gente está esperando o CREMES se pronunciar a respeito dele perder o direito de exercer a profissão, que ele não usou essa profissão para salvar, ele usou a profissão para ceifar a vida da minha irmã. E se vocês pudessem deixar uma mensagem para outras famílias ou vítimas de feminicídio que estão passando pela mesma situação que vocês, o que vocês diriam? Eu acho que não ignorar os sinais, assim, que a pessoa não muda, né? A pessoa realmente não muda e não ignorar nunca os sinais. Se deu algum sinal, já sair fora. Mulher não é propriedade de homem. Mulher não é propriedade de homem. E qualquer sinal sai fora. Não fica, não aceita. Não tem que aceitar se submeter a isso, sabe? Porque tu não sabe o que o ser humano é capaz. Uhum. E acho que seria isso. Tem alguma coisa? Que todas as mulheres não aceitam ser psicologicamente afetadas, abaladas, com uma relação que seja de uma pessoa que te domina. Tu não pode ser dominada. Tu tem que ser tu sempre. Sim. E é até engraçado, porque quem conhece a Patrícia, ela sempre foi uma pessoa muito dona de si, assim. Ela nunca... Bem resolvida. Nunca aceitou nada que falasse. Ela sempre foi muito trabalhadora, sempre correu atrás das coisas dela e nunca aceitou nada, assim, que algum homem falasse alguma coisa para ela. Ninguém falasse nada para ela, sabe? E ela caiu numa armadilha, assim, em ela relação estava a ele. dormindo com o Ela inimigo. era apaixonada por ele, extremamente apaixonada. Mas tem a situação também que depois que a gente foi lá no apartamento, vários cartões, bilhetinhos dele. amor. Nosso primeiro beijo. Hoje faz não sei o que, amor. Um amor assim, sobrenatural. Assim. Sabe? A conversa deles, a gente teve acesso ali no Instagram e muito... Parecia de adolescente, assim, um relacionamento de adolescente, assim, do jeito que os dois conversavam. Quem diria, né? Porque ele nem respondia às vezes, né? Às vezes ela mandava um monte de coisa e não respondia, mas aí ele ia mandar uma... Não, mas é só que é muito dispar, né? Isso que vocês encontraram dentro de casa para a postura de ser um assassino, de ter matado a própria mãe do filho. Então, parece que são duas pessoas diferentes. Essa roupagem que ele tinha com ela, mas ao mesmo tempo ele era o próprio inimigo. Sim. Depois, no dia lá do crime, que eu estava lá no apartamento, ficou uma bagunça todo o apartamento, as roupas também, até ele querendo me dar roupa para o sepultamento, a polícia revirou tudo, sabe? Depois que ele foi preso, a gente chegou lá, ele arrumou todo o apartamento, ele colocou foto do casal na estante, ele comprou comida, sabe, cara? Ele dobrou todas as roupas, ele organizou tudo. Não sei o que ele pensa. Sabe? Não tem como pensar com a cabeça dele. Uhum. Sabe? É tudo muito, muito cruel, muito misterioso. É uma coisa que às vezes eu tento pensar com a cabeça dele, mas às vezes eu não consigo, sabe? Mas a crueldade tamanha sabe como é que foi que aconteceu? De conviver com nós, né? Depois de tudo isso. Conviver com meu pai e com a minha mãe. Gente, que doideira. Eu espero
que a justiça seja feita, que o Bernardo ele possa ser muito bem instruído por vocês, entender que o amor supera tudo e que isso não vai determinar o futuro dele, que o futuro dele é Não vai. brilhante. Eu espero que de alguma forma, eu sei que a dor nunca vai passar, a perda nunca vai ser sanada, mas que vocês encontrem paz e descanso no coração com a determinação da justiça. Agradeço demais por vocês terem topado, se disponibilizado, conversar aqui com a gente, conversar com outras famílias e outras vítimas de violência doméstica, de feminicídio, para a gente conseguir mostrar todas essas etapas que antecedem uma tragédia muito maior. Uma tragédia anunciada, né? Uma Exatamente. tragédia anunciada, por causa que ele já estava planejando tudo isso. E a dor que a gente sente, assim, o nosso relacionamento era muito mais que irmandade, sabe? Falta do café da manhã, falta dela dizendo ela dizia para mim assim, o B hoje fez isso, e ela feliz da vida com o acontecimento do que o B gatinhava, que o B fez isso, sabe? E é uma falta, assim, que eu fico pensando, destruiu uma família inteira. Entende? Por isso Nossos que a gente, pais, sabe, então, destruiu meu pai e a minha mãe, sabe? Mas aquilo que eu friso, e eu vou ser prova disso, se Deus quiser. O amor vai vencer. A justiça deu o primeiro passo ao tornar réu André Batista, mas a luta por um desfecho justo continua. Para a família de Patrícia, nada poderá apagar a dor da perda, mas a condenação de seu assassino pode significar um pouco de paz e um alerta para todas as mulheres que vivem em relacionamentos abusivos. Casos como o da Patrícia mostram que o feminicídio não tem rosto, classe social ou profissão. Ele pode estar escondido em relações aparentemente normais, mas repletas de controle, manipulação e muitas vezes sinais ignorados. Se você ou alguém que você conhece está em um relacionamento abusivo, não silencie. Procure ajuda, denuncie. O feminicídio é o último estágio de uma violência que começa muito antes. Eu sou Caterine Steffen e agradeço a sua presença e espero você no próximo Eu Sofri.